Tempo de refletir. Apresentação: Hamilton Menezes. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Samuel foi um dos grandes profetas de Israel e durante toda a vida teve uma conduta irrepreensível. Ao envelhecer, deve ter desejado, como quase todo pai, que seus filhos seguissem o mesmo caminho. Assim, desejando que seus filhos prestassem bons serviços à nação, constituiu-os como juízes em Israel. Mas aí começaram os problemas, pois os filhos não seguiram o exemplo do pai. Inclinaram-se à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. A situação chegou a tal ponto que os anciãos de Israel se reuniram e disseram a Samuel: "Olha aqui, você já está velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. É melhor escolher um rei que governe sobre nós como fazem as outras nações." Em vez de Israel servir de modelo para as outras nações, decidiu copiar o sistema de governo que elas possuíam. E então foi escolhido um rei. Como foi o processo de escolha? Democrático? Cada um deu o seu voto? Foi Deus quem escolheu. Mas Deus foi democrático, porque escolheu um rei com as características desejadas pelo povo. E que tipo de rei o povo queria? Um rei bonito. A Bíblia diz que Saul era moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Geralmente os guerreiros inimigos eram altos e fortes. Será que isso influenciou os israelitas para que também desejassem um rei alto e forte? É isto suficiente para que alguém seja eleito governante? Não. Então, por que Deus escolheu Saul? Aparentemente, Deus escolheu alguém que satisfizesse os ideais do povo, que gratificasse o orgulho daqueles que haviam desejado um rei, alguém a quem pudessem admirar e que os liderasse nas batalhas. Nesse período, Saul era suscetível à persuasão e direção divinas. Se ele tivesse permanecido assim, teria sido um conduto através do qual fluiriam as bênçãos de Deus sobre a nação israelita, e seu destino eterno seria outro também. Mas Saul desviou-se das orientações divinas, cometeu erro após erro e finalmente pecou contra o Espírito Santo, perdendo a vida eterna. Não é sábio, portanto, escolher alguém para ser sócio, amigo, marido ou esposa ou governante baseado apenas na aparência. Reflita sobre isso no dia de hoje e ore comigo agora. Obrigado, Pai, porque Tu não vês como vê o homem. Tu vês o coração. Não olhas para a aparência. Não olhas, Senhor, para os nossos defeitos, mas vê aquilo que podemos nos tornar pelo Teu poder e pela Tua graça. Te louvamos por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tempo de refletir.
refletir. Que Deus proteja você e sua família. Que Ele tenha misericórdia de vocês e lhes dê a paz. Além de gravar o tempo de refletir, oro por você, encontro com as profecias, falando ao coração e outros podcasts, também estou disponibilizando transmissões ao vivo várias vezes por semana no YouTube, Instagram e Facebook. Acompanhe minhas lives de oração. Veja os dias e horários no site hamiltonmenezes.com.